O Banco Central americano está operando no prejuízo. E isso, claro, vai trazer consequências. Consequências principalmente lá para o governo americano. A grande treta é que poucas pessoas estão sabendo que isso está acontecendo e poucas pessoas sabem também das consequências. A China já se ligou e já está tomando as medidas para se beneficiar da treta que vai atingir o governo americano. E se você quer entender esse jogo, é só assistir esse vídeo até o final. A gente vai falar então sobre esses prejuízos aqui que o Fed está tomando, muito ligado com essa alta da taxa de juros. Sim, isso está afetando o próprio Banco Central. E claro, a gente vai aprofundar também essa questão da China. Assiste o vídeo até o final para você não perder nada e já vai deixando seu like, porque quem assiste os vídeos até o final e deixa o like não é pego de surpresa, beleza? Antes eu tenho um convite para fazer para você aí que quer investir em metais, falando de prata agora, pessoal, prata física que vai chegar na sua casa. Porque eu tô falando da Morgantes. A Morgantes, ela oferece aí a prata física, essa aqui, ó, por exemplo, a barrinha de 100 gramas da Morgantes. Prata física, chega na sua casa com seguro, tá, pessoal? Ela tá embrulhadinha aqui, né? É uma prata que vai com certificado, tá? Certificado da pureza dela. Eles trabalham com barras de prata aqui a partir de 1 grama, tá? De 1 grama, então. Bonitinha, com certificado. E, pessoal, lá no site da Morgantes, usando o cupom PELISSARO, você tem 5% de desconto em toda a loja. Na primeira compra, você ganha R$10 para fazer aí o seu primeiro investimento. Tem as barras de prata para quem quer investir em prata física. E também tem todos os serviços aqui de personalização, gravação, folheação. A parte da joalheria também, com peças em prata e também ouro. Lembrando que a parte de investimento em barras e também a parte da joalheria, tudo com 5% de desconto usando o cupom PELISSARO. Então, confere o site, o link está aí na descrição, pessoal. Uma empresa aí séria para quem quer investir em prata física, né? Para quem quer fugir dos contratos de vento aí dos ETFs e investir em prata física, ok? O link está aí na descrição e você vai entender a relação dos metais com o que a gente vai falar a partir de agora, pessoal. Antes da gente cair para dentro aqui dessa treta do Fed, você precisa entender de algumas bases, certo? Que é o que a gente vai aprofundar a partir de agora. Para você entender a treta que está acontecendo, você tem que entender o que é um ativo e um passivo para um banco central, ok? Para você entender por que o Fed, por que o Banco Central americano está com prejuízo. E a melhor maneira de você entender o que é um ativo e um passivo para um banco central é você entender como isso funciona nos bancos comerciais. Então, para um banco comercial, o ativo não é o dinheiro que você empresta para o banco. O ativo para o banco comercial é o dinheiro que você toma dele, é o empréstimo. É quando você vai lá, financia algo e você vai ter que pagar juros para o banco. Então, esse é o ativo do banco, o dinheiro que você empresta, a dívida que você tem com o banco. Agora, o passivo do banco é o dinheiro que você poupou, que você tem de superávit, né? E você colocou no banco, que você depositou, porque aí o banco vai ter que te pagar juro. Então esse é o passivo, certo? Então você entender isso vai te ajudar a entender a treta que está acontecendo, que poucos estão falando sobre, mas você que acompanha o canal Gabriel Pelissaro, você não é pego de surpresa. Pelo menos se você deixou o like aqui embaixo, né? Então, agora que você já entendeu como funciona um banco comercial, vamos falar sobre ativos e passivos no Banco Central para entender esse prejuízo que o Fed está tendo. Então vamos lá. Um banco central tem uma estrutura de balanço bastante semelhante a um banco comercial normal, também com ativos e passivos, só que para os Estados Unidos o Banco Central é denominado Federal Reserve. O passivo do Federal Reserve consiste principalmente em depósitos bancários no atacado e notas, tal como os indivíduos e as empresas depositam o seu dinheiro num banco comercial. Os bancos comerciais depositam o seu dinheiro na Reserva Federal. Esses depósitos, conhecidos como reservas, são ativos para os bancos e passivos para o Federal Reserve. E a Reserva Federal paga juros sobre eles. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também mantém uma conta em dinheiro no Federal Reserve, que representa basicamente a conta corrente do governo federal. As operações compromissadas, reservas, também são responsabilidade do Federal Reserve e pagam taxas de juros consideráveis. Por último,
todos os dólares físicos são passivos do Federal Reserve. Esses são ativos ao portador, que são como ter um depósito no Fed, exceto que são físicos e podem ser negociados. Os ativos da Reserva Federal consistem em principalmente títulos do Tesouro e títulos garantidos por hipotecas, e a maior parte deles veio de rodadas, né, de flexibilização quantitativa. Quando o Fed vai lá, injeta dinheiro e compra esses títulos, ele acaba ficando com os títulos, esses títulos pagam juros, então esses são ativos. Para realizar a flexibilização quantitativa, a Reserva Federal criou mais passivos, reservas bancárias, para si e utilizou-os para comprar mais ativos, Tesouro e MBS para si. Na altura em que fizeram, os títulos do Tesouro e os MBS pagavam taxas de juros mais elevadas do que as reservas bancárias, né? Então, como é que o Fed ele injeta dinheiro no mercado lá, com os quantitative easing, por exemplo, que aconteceram lá em 2008? Ele compra o título e, quando ele compra o título, ele te dá a grana, certo? Então, essa aqui é a jogada. Só que como é que o Fed chegou no ponto de ter esse prejuízo agora bilionário, pessoal? Isso não acontece com tanta frequência. Então você já vê que está acontecendo agora uma anomalia. Está acontecendo agora uma anomalia debaixo dos olhos da maioria das pessoas. Os americanos não estão vendo o que está acontecendo, a maioria dos economistas não está vendo o que está acontecendo, a maioria dos youtubers não está vendo o que está acontecendo, por isso que muitos aí estão otimistas, né? Mas está aí, pessoal, essa anomalia, esse prejuízo cabuloso que o Fed está tomando. Por que isso está acontecendo? Isso é muito parecido com o que aconteceu no início desse ano de 2023, quando os bancos, eles quebraram, inclusive, lá o Silicon Valley Bank e tal. Você que acompanhou o canal, tu acompanhou tudo. Eles quebraram. Por que eles quebraram? Porque eles tinham perdas não realizadas. E essas perdas não realizadas eram decorrentes desses bancos terem títulos, terem bonds americanos, que eles travaram essa renda fixa numa taxa muito baixa. Quando os juros começaram a subir, esses títulos começaram a perder valor. Porque eu lembro vocês que a renda fixa não é fixa, e quando você tem um título que paga lá 1% e essa taxa vai para 5%, esse título que paga 1% ele perde valor. E aí que você tem, né, justamente essas perdas. E o Fed, como ele acumulou muitos desses títulos de longo prazo, então ele veio comprando desde 2008, quando o juro estava artificialmente zero. Então imagina quanto desses ativos que ele vem acumulando, né? Com juros baratos. Como ele vem acumulando isso há muito tempo, com essa subida abrupta da taxa de juros, esses ativos estão gerando esse prejuízo para o Fed, tá? Qual que é a consequência? A consequência não está no Banco Central, porque diferente de um banco comercial que teria problemas, como tiveram inclusive no início desse ano, e aí veio o Fed injetar liquidez novamente, tá? Diferente desses bancos comerciais que no início do ano quebraram, inclusive o Credit Suisse sumiu porque teve problemas, diferente do que aconteceu com os bancos comerciais, o Banco Central não vai quebrar, tá? Mas o Tesouro Americano vai sofrer, que é a treta que a gente vai desenrolar a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. O patrimônio líquido tangível e negativo do Federal Reserve, que em breve será negativo, não terá importância no início e a maioria das pessoas nem notará. No entanto, no longo prazo, isso é realmente relevante. Em primeiro lugar, o Tesouro acaba de perder uma fonte de receitas anuais de mais de 100 bilhões de dólares. Isso pode não parecer muito hoje em dia, mas é cerca de 4 vezes o tamanho do orçamento anual da NASA. Por que isso vai acontecer? Porque quando o Fed está no negativo, ele não pode repassar essa grana lá para o Tesouro. O excedente, então, que o Fed gerava... Opa, até derrubei o microfone. É sinal de queda do mercado, né? Não sei. É sinais por aí, né, pessoal? Então, a grande treta é que quando o Fed tem o excedente, ele repassa lá para o Tesouro Nacional, que era o que eu falei aqui de 100 bilhões de dólares anuais que complementavam a receita do governo. A gente sabe que o governo está com déficit, já vamos chegar lá, mas era uma graninha que entrava, que vinha lá do Federal Reserve. Agora, como ele está deficitário, essa graninha não vai mais pingar lá na conta do governo, pessoal. Então pode aumentar ainda mais
os déficits, né? Então, uma vez que provavelmente não serão cortados... então, o governo federal acaba de perder 4 receitas equivalentes à NASA, né? Uma vez que provavelmente não serão cortados gastos em nada para compensar isso. Isso representa uma dívida extra de 100 bilhões de dólares que o governo federal dos Estados Unidos tem de emitir todos os anos, desde que essa fonte de rendimento acabe. Em segundo lugar, isso é bastante positivo para a rentabilidade dos bancos comerciais dos Estados Unidos, mantendo-se todos os restantes fatores iguais. Nossa, está truncada aqui a tradução. O dinheiro que costumava fluir para o Tesouro dos Estados Unidos em remessas está agora a fluir para o sistema bancário comercial dos Estados Unidos e para os fundos do mercado monetário. Os passivos que rendem juros para a Reserva Federal são ativos que rendem juros para os bancos dos Estados Unidos, fundos do mercado monetário e entidades semelhantes. Então, quem perdeu com essa história é o governo americano. E aqui na sua tela tem justamente os déficits do governo americano, como está elevado, e agora é mais essa perda aí do Federal Reserve, que repassava esses 100 bilhões de dólares anuais, 4 vezes o orçamento da NASA. Então agora essa receita tende a secar. E esse déficit do governo americano, se os gastos não reduzirem, tende a aumentar. E com isso o endividamento dos Estados Unidos tende a se acelerar ainda mais. Estamos chegando agora a 33 trilhões de dólares de uma dívida que é impagável. E a consequência a gente vai desenrolar ainda durante esse vídeo. Então, durante décadas, os níveis estruturalmente mais elevados da dívida em relação ao PIB nos Estados Unidos foram compensados pelas descidas das taxas de juros dessa dívida, o que impediu o crescimento das despesas absolutas com juros por parte do governo federal. Ou seja, o custo da dívida, conforme essa dívida vai aumentando, conforme você incide o juro aqui em cima, você tem que pagar esse juro. Então, isso aumenta o déficit, né? Você tem uma dívida grande, é igual a dívida do cartão de crédito. Quanto maior que você não paga, mais essa bola de neve vai aumentando, esse juro vai custando para você, e isso é um problema, né? Essa bola de neve da sua dívida aumenta. Então, quanto maior a dívida e o juro, maior o custo da dívida. Isso vale para o Brasil também. Por isso que é importante o governo ter responsabilidade fiscal e não sair gastando e fazendo dívida igual louco, né? Essa que é a grande jogada. Então, os Estados Unidos, então, eles tiveram esse momento de juro baixo que ajudou o governo. Contudo, agora as taxas de juros apresentam uma tendência potencialmente lateral. E os déficits e as dívidas continuam a acumular-se. E essa tendência de juro alto e lateral pode persistir por algum tempo, prejudicando injustamente essa conta do governo, esse déficit que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Como resultado, as despesas absolutas com juros sobre a dívida do governo federal estão estourando após um período de consolidação, elas estão aumentando. Por quê? Porque o governo continua gastando mais, a bola de neve vai aumentando e o custo dessa dívida aumenta também, aumentando ainda mais essa bola de neve, pessoal. Então essa aqui é a treta que o governo dos Estados Unidos está se enfiando. A maioria dos países, por exemplo, até o Brasil, ele tem reservas em dólar, né? Ele compra a dívida dos Estados Unidos. A China também fazia isso. Só que agora a gente está vendo uma mudança de paradigma, onde os países estão parando de pensar em dívida americana como reserva e estão buscando outras alternativas. A China, ela vem se desfazendo aos poucos, na verdade de maneira acelerada, da dívida americana, e ela vem comprando metais, ok? E é aí que entra a questão dos metais, que a China está visualizando que os Estados Unidos estão tendo um problema, cada vez o governo vai ter que se endividar mais, o próprio Banco Central tendo prejuízo, os caras estão vendo que o negócio está estranho por lá e estão começando a fugir da dívida americana. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre China, porque a China, pessoal, recentemente fez uma compra de 23 toneladas de ouro e agora ela bate o recorde em reservas de ouro. Então a China, ela vem observando esse problema dos Estados Unidos, certo? Que no longo prazo pode justamente enfraquecer aí os Estados Unidos.
E a China, observando isso, ela vem buscando se proteger, aumentando essas reservas de metais. Então a China está consolidando sua posição como uma potência no mercado de ouro. Em um movimento surpreendente, o Banco Central da China revelou na segunda-feira de agosto, né, pessoal, que elevou suas reservas de ouro pelo 9º mês consecutivo, aumentando seu estoque em impressionantes 740 mil onças Troy, equivalente a cerca de 23 toneladas. Com esta adição, o acúmulo total da China atingiu o marco de 2.137 toneladas de ouro. Então a China, ela vai aumentando a sua quantidade de ouro e vai reduzindo aí a sua quantidade de dívida americana. Aqui tem um gráfico que mostra as reservas de ouro da China que vem se elevando. Esse aumento, né, pessoal, das reservas, eles se aceleram principalmente aqui a partir de 2015, né? Mas já acontece desde 2008, certo? 2008 a gente sabe que aqui a gente teve aqueles quantitative easing, toda aquela expansão monetária, né, do governo americano. E aqui, pessoal, nós temos o gráfico do ouro com a prata aqui embaixo, tá? Aqui em azul a prata. E o que eu quero mostrar para vocês é a correlação da prata com o ouro. Então, o ouro ele já está aqui na máxima histórica, a prata ainda não. Até a prata atingir a máxima histórica, temos aí 111%. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que do fundo, por exemplo, porque o ouro ele caiu. Quando aconteceu o crash lá em 2008, o ouro cai, porque ocorre a busca por liquidez. Então, fiquem espertos, né? Por esses timings aqui. Mas se a gente pegar o ouro do fundo lá do subprime até o topo em 2011, o ouro teve uma alta de 181%. Mas se a gente pegar a prata do mesmo período do fundo até aqui, o topo aqui, pessoal, do subprime de 2011, a prata ela subiu 445%. Então a prata ela tem uma correlação com o ouro, só que ela é muito mais explosiva. Então enquanto o ouro subiu 180%, a prata subiu 445% no mesmo período. E aí quando o ouro começa a corrigir, a prata corrige junto. Por isso que é importante você dominar a questão dos ciclos. E eu acredito que quando o dólar começar a perder força e os Estados Unidos começar a perder força, em algum momento, provavelmente após uma grande correção dos mercados, os metais vão ganhar muita força, assim como as criptos. E uma forma de você investir em prata é prata física, e aí nós temos a Morgantes aqui, para quem quer fazer essa exposição, principalmente pensando em proteção. Prata física é principalmente para quem pensa em proteção a longo prazo, tá? Na Morgantes, lembro vocês, cupom PELISSARO para garantir 5% de desconto. Então, pessoal, a grande jogada é que a prata ela é mais explosiva que o ouro. Tem aqui um gap, né? Temos aqui um upside para a prata chegar até no topo. O ouro já está no topo, tá? Então ainda acredito que a prata tem muito mais para entregar, certo? E aqui a gente vê já a China tomando medidas para buscar proteção, certo? Eu não acredito que o dólar vai perder força agora, vai acabar agora, mas a gente precisa começar a visualizar isso aqui como uma oportunidade de buscar já proteção, né? Principalmente pensando lá para a próxima década, certo? É um movimento aí pensando principalmente para a próxima década. Talvez hoje no dólar tenha alguma força após essa crise que vai acontecer aí, essa correção que pode acontecer eventualmente aí. Se não acontecer uma crise e tiver uma segunda inflacionária, acredito que os metais já vão engatar marcha, mas se ocorrer alguma busca por liquidez, né, o dólar tende a se valorizar nesse momento ainda. O dólar ainda tem muita força. Mas aos poucos a gente vai vendo esse movimento de perda de hegemonia do dólar. E aí os metais, esses ativos, podem se beneficiar muito nesse cenário, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para que mais pessoas entendam o que está acontecendo. Poucas pessoas estão falando sobre isso, então compartilha para geral aí, para que as pessoas entendam que isso pode trazer consequências, mas que essas consequências podem ser oportunidades. A China já está visualizando, já está se posicionando, e a gente também pode fazer isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.